Nós podemos dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então a Bíblia contém e ela é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu abri a Bíblia Sagrada é Deus falando comigo agora. Aí você pode pensar, mas foi escrita por homens. Sim, Deus usou homens para escrever a Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus queria comunicar a sua palavra para nós. E Deus não poderia usar a linguagem dele para se comunicar conosco, porque Ele é um Deus soberano. A linguagem de Deus é diferente da nossa. Ele precisava usar a nossa língua para se comunicar conosco. Então o que Ele fez? Ele escolheu os escritores, os quais Ele inspirou neles o seu Espírito, soprou neles, e eles escreveram inspirados por Deus. Todos os escritores da Bíblia Sagrada, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de tal forma que o que eles colocaram na Bíblia Sagrada, o que eles escreveram, não foi a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum escritor da Bíblia colocou o que ele queria na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas podem dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus. Aí você faz a pergunta, mas homens escreveram. Aí eu te pergunto a você, que homem seria capaz de escrever um livro que o condenasse, que o mandasse para o inferno, que apontasse os seus erros? Que homem escreveria um livro desse? Nenhum homem em sua sã consciência escreveria um livro que acusa dos seus pecados, que revela os seus pecados. Davi vai dizer, olha, em pecado me concebeu minha mãe, eis que iniquidade fui formado. E se você vai ver outros livros da Bíblia, a Bíblia esconde o pecado das pessoas, dos seus escritores. A Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém, ela não tem prioridade para ninguém, mas ela expõe o pecado das pessoas, porque esse é o seu propósito. A Bíblia vai dizer que Pedro pecou, que Davi pecou. A Bíblia não tem o propósito de esconder pecado. Os homens escreveram aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Então a Bíblia foi um livro que foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de tal forma que o que eles colocaram aqui veio se tornar a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo que toda a Escritura ela é instruída, ela é inspirada, ela é proveitosa para instruir o homem. E tudo que o homem precisa para chegar no céu chama-se Bíblia Sagrada. Nós não temos nenhum outro livro base para nos orientar quanto à nossa conduta de fé, de moral, de doutrina, a não ser a Bíblia Sagrada. Nós só temos a Bíblia Sagrada, porque foi ela que Deus colocou na nossa mão. E o salmista Davi ele vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra de luz para o meu caminho. Aleluia. E a Bíblia é o que nós precisamos para chegar ao céu. E olha só que interessante, lá em Deuteronômio tem um versículo que me chama a atenção, aonde o Senhor Deus, logo no começo da história, ele já vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, e verso 6, olha que ele fala, olha bem que ele orienta a Moisés a escrever, ele fala assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as imputarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, as escreverás nos lugares da tua casa e nas tuas portas. Essa palavra tem que estar na nossa mão, tem que estar na nossa testa, tem que estar no nosso assentar, tem que estar no nosso levantar, tem que estar de forma visível para todos que entrarem na nossa casa. Chama-se Bíblia Sagrada. Ao longo da história, a Bíblia tem sofrido grandes perseguições. Queimaram muitas Bíblias na história. Pessoas morreram porque traduziram a Bíblia para um idioma comum. No começo da história da igreja, a Bíblia ela tem 3 línguas originais, que é o grego, o hebraico e o aramaico. O Antigo Testamento é escrito no hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego. Mas aí Deus levantou homens como Martim Lutero para traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, porque o grego, o hebraico e o aramaico não se fala mais, é língua morta. Como poderíamos ter uma palavra de Deus numa língua que nós não entendemos? Aí Deus levanta pessoas inspiradas pelo seu Espírito e fala assim, vamos traduzir a Bíblia e colocar numa língua de que todos possam entender. Mas nós temos um adversário que ele não quer que essa palavra chegue no meu, nem no seu coração, nem na mão do povo. Aonde aquelas pessoas que decidiram traduzir a Bíblia, eles foram perseguidos, eles foram queimados no fogo, muitos tiveram que correr de suas casas, abandonar suas cidades,
cidade natal por amor a esta palavra. Mas o nosso Deus cuidou, aleluia, para que ela chegasse até nós hoje, sem adulteração nenhuma. Mesmo a Bíblia, que foi escrita num período de 1600 anos, ela continua sendo inerrante, ela continua sendo fiel, ela continua sendo infalível, no geral, e ela não contém erros nenhum. Você vai ouvir alguém dizer para ela, mas a Bíblia contém erros. Não contém erros. E quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós não estamos falando dessa cópia que está na minha mão. A Bíblia inerrante e infalível é aquela original. A gente chama de autógrafo, aquelas que os escritores escreveram de próprio punho. Aquela lá não contém erros. A Bíblia que nós temos, irmão, ela pode ter alguns erros de tradução, erro de linguagem, erro de ortografia, mas isso não invalida ela como palavra de Deus. Porque o que nós temos na mão é cópia de cópia e tradução de tradução. Mas a que Deus inspirou eles a escrever, ela sim é inerrante, é infalível. E ela não contém erros. E quando nós estivermos estudando a Bíblia Sagrada e parecer que há um erro, parece que há uma discordância, nós temos que parar e pensar que é o nosso entendimento que está errado, não a Bíblia que está errada. Porque a palavra de Deus ela não pode se contradizer. E é interessante que Deus ele é o autor da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo é o seu real intérprete. Então todas as vezes que eu sentar para ler a Bíblia, para estudar, para pregar ou para ensinar, eu preciso entender que ela a própria Bíblia, responde ela mesma. Aleluia, Deus. Eu não preciso ter um outro livro para respaldar algo na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é inspirada, ela é inerrante, então ela responde ela mesma. Aleluia. Basta usar ela e reconhecer ela na sua totalidade. Aleluia. Mas muitas pessoas nos dias de hoje têm se levantado com uma fé errada e com uma ideia errada e têm interpretado a Bíblia a seu bel prazer e feito muitas pessoas errarem no caminho. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E nós temos ela na nossa mão, aleluia. E ela é o que nós precisamos. Mas muitos estão usando ela de forma errada. Muitos estão usando ela para respaldar doutrinas erradas. Por quê? Porque no começo da história a Bíblia foi usada para fazer muitas coisas, queimar bruxas. A Bíblia foi usada para medir tantas coisas, vender terreno no céu, tantas coisas, mas foi usada de forma errada. E eu quero nessa noite convidar você a valorizar esse instrumento que você tem, que Deus colocou na sua mão. E que você medita nele de dia e de noite, porque ele é o que nós precisamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele vai dizer que nos últimos dias seria marcado pelo ministério do engano, aonde muitos falsos profetas surgiriam, muitos enganadores. E o que acontece? Esses enganadores, eles vêm, não é com uma mentira, porque eles vêm com uma palavra, mas torcida, de forma para enganar. Vocês sabiam que a primeira mentira que surgiu na terra, a primeira arma que Satanás usou para enganar o homem foi a Bíblia Sagrada? Lá no Jardim do Éden, Satanás pega a Bíblia, interpreta ela de uma forma errada e faz ela comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que não poderia comer. E essa tática de Satanás de torcer a Bíblia, ela vem sendo usada ao longo da história. E o mesmo êxito que Satanás teve lá no Jardim do Éden, de torcer a palavra, ele tentou usar a mesma arma com Jesus lá no deserto. Aonde ele pega Jesus e leva lá no pináculo do templo e fala assim: tu és o Cristo, lança daqui para baixo. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aí Jesus vai passar para trás, pega ele, vai assim: então Satanás ele vem usando ao longo da história, interpretando a Bíblia de forma errada e fazendo muitas pessoas errarem. É por isso que eu e você nessa noite estamos aqui para aprender um pouco mais dessa palavra, conhecê-la, amá-la, valorizá-la. Por quê? Porque se nós a conhecermos, nós não seremos enganados. Essa palavra tem valor. Agora você imagina 40 escritores, 40 pessoas escrevendo, pessoas que não se conheceram, em períodos diferentes da história, pode falar uma mesma língua, pode, em ambos os escritores, todos eles concordam. Embora a Bíblia seja 66 livros na sua totalidade,
que é Deus. E nenhum desses escritores vão se contradizer em momento algum. Por quê? Porque foi Deus que inspirou eles a escrever. Escritores que viveram em continentes diferentes, idades diferentes, tinham formações teológicas diferentes. Um era carpinteiro, o outro era pescador, o outro era boiadeiro, o outro era do palácio, mas todos falaram e escreveram a mesma coisa, de tal forma que os seus 66 livros, nenhum contradiz. Isso é maravilhoso. Eu achei muito interessante, o irmão pode dizer aqui nessa noite, que haverá um tempo em que as pessoas correrão de um lado para o outro, tentando ouvir essa palavra e não encontrarão. Esse tempo não demora a chegar. Então nós temos que aproveitar para conhecer a palavra de Deus a cada dia mais, para não sermos enganados. Porque Satanás não vem batendo na nossa porta trazendo direito, ele vem trazendo a palavra, mas de forma torcida. Mas quando a gente conhece a verdade, no geral, nós não seremos enganados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu li um relato esses dias que eu achei muito interessante. A gente lê muito, então acaba lendo muita coisa. Eu li um relato que eu achei, eu já tinha lido ele, depois eu vi alguém comentar. Diz que um gerente de banco, ele treina os seus funcionários para identificar notas falsas. Então, uma vez quando ele reúne todo mundo, coloca um monte de nota lá de dinheiro e coloca, vocês vão descobrir qual que é a falsa. Aí todo mundo vai passar o dia inteiro olhando o dinheiro para descobrir qual que é o falso. Mas no final, não tem nota falsa. Todo mundo descobre, mas tudo aqui é verdadeiro. Claro que é, porque aí não tem nota falsa. E eu achei interessante essa ideologia deles, por quê? Porque quando a gente conhece bem o que é verdadeiro, a gente não vai ter dificuldade de identificar o falso. A gente não vai descobrir o que é falso analisando o que é errado, não. É o verdadeiro, aleluia. Quanto mais a gente conhecer, se aprofundar, se apegar a ela, quando o falso vai vir, a gente vai conhecer de longe, porque nós estamos acostumados com o verdadeiro. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Os crentes de Bereia foram elogiados por Paulo, sabe por quê? Porque tudo que eles ouviam, eles iam lá na palavra confirmar para ver se era verdade. Nós chegamos num tempo da história que tudo que a gente escuta no púlpito da igreja, seja por mim, seja por quem for, a gente tem que ir lá olhar e ver se é verdade, se está escrito daquele jeito. Porque o nosso tempo é marcado pelo tempo do engano. E a gente tem que conhecer a verdade. E nós só vamos conhecer, saber quem está falando a verdade, quem está falando errado, se a gente pegar a afinidade com ela. Mas a gente não gosta muito de ler, o brasileiro não gosta de ler dá trabalho, ler dá sono, ler dá canseira, mas a gente precisa pegar esse hábito de leitura da Bíblia, porque senão nós seremos enganados. Tem tantas ideologias erradas, tantos ensinamentos errados por aí, tantas pessoas ensinando doutrinas torcidas, que se você não parar para pensar, você vai aderir elas. Mas eu estou aqui dizendo para você nessa noite, aleluia, que ela continua sendo fiel, inerrante, infalível. Glória a Deus. E que ela está na nossa mão. E que temos Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Intérprete ao nosso favor, aleluia. Para que a gente não seja enganado, aleluia. Só vai ser enganado nesta última hora quem não se apegar à palavra de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar Timóteo. E ele vai dizer: olha, Timóteo, persevera naquilo que aprendeste. No verso 14, ele vai dizer: olha, tu, porém, persevera no que aprendeste, naquilo que foste confirmado, conhecendo a origem daquilo que aprendeste. Paulo aconselha Timóteo, ele vai dizer bem assim: olha, que desde a infância aprendeste as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou aqui dizendo para você que você sabe a sagrada letra desde a infância. Se você observar o outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que a avó de Timóteo ensinava ele na palavra desde pequenininho. E agora ele já estava velho, e olha que argumento que Paulo está usando. Olha, Timóteo, você não precisa ficar só no que eu te falei, não. Fica naquilo que a tua avó te ensinou quando você era criança. Permanece naquelas palavras, porque elas podem fazer-te sábio para a salvação. E Paulo está falando aqui do que texto? Do Antigo Testamento.
E agora eu quero voltar ao texto que eu li para vocês, lá em Deuteronômio, aonde o Senhor Deus diz para: olha, Moisés, essa palavra que eu estou ordenando para vocês aí, ó, você vai inculcar na mente dos teus filhos. Você vai falar sentado, você vai falar levantando, você vai escrever na tua casa, você vai escrever na sua mão, porque elas não podem sair da sua visão. Quando entrar na sua casa vão ver, quando sair vão ver. Mas o povo de hoje está desapegando